Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Encontro Click. Lembrando que esse encontro não vai ser um bate-papo, vai ser uma aula que eu planejei para que a gente consiga aprender inglês de forma definitiva. Esse é o nosso primeiro encontro de 4 já planejados para que a gente possa entender como aprender inglês, mesmo que eu não saiba nada, do dito zero absoluto. Antes de começar, eu preciso dizer o porquê que eu me motivei a trazer esses assuntos. Quando eu comecei a aprender inglês, para mim fez muita falta a orientação de o que fazer e como proceder. Quem sou eu? Acho que tem pessoas aqui na live que ainda não me conhecem, né? Eu sou o Júlio, eu estudei inglês na faculdade e comecei a estudar inglês um pouco mais tarde do que a maioria e faz com que eu entenda o que o aluno adulto precise para aprender inglês de forma definitiva. Aprender inglês para mim foi sempre um sonho, por isso que eu falo com muita emoção de como aprender inglês. Na faculdade, eu entendi que lá eu aprenderia a ensinar inglês, então eu tive que correr e fazer alguns ajustes na minha própria metodologia, né, de estudo para que desse certo. E isso me dá uma confiança muito grande de poder exercer isso há quase 15 anos e ajudar os alunos a como aprender inglês de forma definitiva. Para essa aula acontecer, eu sempre convido que meus alunos venham com uma mentalidade aberta, de coração aberto, sendo críticos, entendendo qual é o papel ativo deles. Sempre que a gente recebe muita informação, se a gente só reter essa informação e não fizer nada de forma ativa, de partir para a ação, provavelmente não vai funcionar. Então, a minha intenção é que realmente eu consiga ajudar vocês a aprender inglês de forma definitiva e contando que cada vez que a gente estiver aqui juntos vai ser de uma forma ativa e isso vai se prolongar pós-aula, que pós-aula a gente consiga sair com uma ação, ok? Bom, o conteúdo então. Eu dividi em 4 momentos, esse e mais 3 a seguir nas próximas semanas, para a gente apresentar parte a parte o que é aprender inglês do zero. Eu vou começar com o primeiro tópico, que é dividir o aprendizado em etapas. Vai aparecer para vocês agora aí. Isso aí, dividir o aprendizado em etapas. Isso é um grande segredo de entender que todo o percurso ele é dividido em etapas. E quais etapas são essas? Nós somos ensinados a entender que as etapas são, e agora vai aparecer na tela para vocês, são básico, iniciante, né? Intermediário, avançado e fluente. E os cursos são modulados dessa forma, as aulas são direcionadas para esses públicos. Mas o dividir o aprendizado em etapas não tem a ver com isso. Então eu vou riscar essas nomenclaturas que são usadas sim para que a gente tenha um norte de o quão perto da fluência o aluno está, mas elas distraem o objetivo principal, que é entender que essas etapas são etapas necessárias para aprender inglês e são outras etapas, não são essas de nomenclatura, né? Então, que etapas são essas? Primeiro a gente precisa entender a etapa de qualquer coisa que a gente vai se arriscar no novo. Eu coloquei numa linha de tempo aí 4 momentos. Eu vou apresentar cada um deles e eles têm muito a ver com quão consciente a gente está da nossa capacidade de fazer alguma coisa. A gente está falando aqui de aprender inglês, mas pode ser colocado para qualquer tópico. Eu vou fazer uma ilustração onde eu comparo com aprender a andar de bicicleta, que eu acho que é uma forma que todo mundo consegue entender e cada um já passou e sabe direitinho quais são esses momentos. O primeiro círculo lá, ele é de inconsciente da sua incompetência. O que isso quer dizer? Existe um momento que eu nem sei que existe bicicleta, que eu não sei aquele objeto e não sei que não sei, né? Então é desconhecido. Não sei o que é uma bicicleta, não sei o que é andar de bicicleta, não sei nem dessa possibilidade. Depois eu vou para o segundo círculo, que é eu fico consciente da minha incompetência. Isso quer dizer, eu olho alguém fazendo,
e vejo, nossa, aquele objeto bicicleta serve para aquilo, para andar de bicicleta, passear, ser livre, e eu não sei fazer isso ainda. Então eu tomo ciência, eu sou consciente de que eu não consigo fazer aquilo. Trazendo para o inglês, então, eu sou consciente, vendo alguém falando inglês, assistindo um filme, entendendo que existe uma língua nova, de que eu não consigo falar aquela língua ainda. E aí eu tomo uma decisão, eu vou aprender. E aí vem o terceiro círculo, que é consciente da minha competência limitada. Quando a gente pega a bicicleta e a gente vai testar, a gente vê que a gente não consegue, depois de um primeiro momento que a gente consegue entender os primeiros passos, o que se deve fazer, todo o nosso corpo ele é consciente de o quão competente eu estou naquela ação. Então, eu devo pegar o guidão assim, eu coloco meus pés no pedal, eu dou o impulso, tudo isso de forma muito consciente, trabalhando todas essas áreas ao mesmo tempo e prestando atenção nelas individualmente e no coletivo. Então, é um esforço mental muito grande. Trazendo para o inglês, essa é a parte onde a gente estuda o inglês, a gente tem esse contato na aprendizagem, que tudo que eu consigo entender naquele momento é muito focado, eu preciso entender quais são as partes, se eu estou produzindo corretamente, prestar atenção nessa formulação para que ela aconteça, né? Da pronúncia, tudo é muito pensado, muito articulado. Até que eu chegue no último estágio, que é a inconsciente da minha competência. É tão natural para mim andar de bicicleta, falar inglês, que eu chego a nem pensar, raciocinar em cima dessa ação. É tão natural que eu faço de forma inconsciente o que eu já sei fazer, que então é o último círculo de inconsciente e competência. Eu vejo aqui no chat que tem pessoas dizendo que nunca tinha pensado nisso. Uhum. Sim, exatamente. Então, essa é a grande sacada de aprender a aprender inglês, né? Eu sei que, num primeiro momento, parece que a gente vai precisar mostrar inglês já agora e já falar sobre o verb be e como se faz frases. Não, a gente precisa voltar um passo anterior e entender como se aprende. Aprender a aprender. Então, esses 4 primeiros momentos, sim, a gente vai apresentar várias partes em inglês e como isso se traduz no aprender línguas, mas o foco central desses 4 primeiros encontros é realmente aprender inglês de forma absoluta e do zero, né? Então eu trago uma conclusão aqui que vai aparecer para vocês, que é a comparação, ela é injusta. Por quê? Eu fui aluno, né? E eu entendi num momento que aquele mesmo fator que me encantou, que me motivou, que me inspirou a aprender inglês, era um fator que me diminuía, que me dava medo, eu me comparava com os meus colegas, e aí eu entendi que essa comparação ela é injusta. Porque se eu estou me comparando com alguém que já é inconsciente, competente, e eu ainda estou consciente, competente, nós estamos em 2 esferas totalmente diferentes. E mesmo que eu esteja na mesma esfera, ele já avançou outras etapas, que a gente vai ver mais pra frente, que eu ainda não avancei. Então é injusta essa comparação. E aí eu termino ali colocando que servir como inspiração. Então, todos esses fatores que um dia serviu como inspiração de vou tentar aprender essa ação nova, que sirva sempre como uma inspiração. E no momento que a gente sentir tipo, mas não tá rolando, olha o meu colega faz tão bem, é um momento de refletir e lembrar dessa aula, onde eu estou dizendo que essa comparação ela é injusta, ela é infundada e ela deve servir apenas como inspiração. Então, não, vamos lá, vamos continuar, que eu chego lá. E chega. O próximo, então. Entendendo essa linha de inconsciente, consciente, né, e quão competente nós somos, o miolo dessa linha, que eu coloquei um quadradinho agora aqui, um retângulo, é o aprendizado. Então eu vou colocar na tela aí a palavra aprendizado para a gente entender que esse é o miolo.
Porque antes a gente não sabia que existia, então nós éramos inconscientes dessa incompetência, não nos fazia falta. E o final lá é nós somos inconscientes da nossa competência, então é tão natural que a gente está tranquilo. Veja que as duas partes são inconscientes, a do começo e a do final. O miolo existe uma consciência de que a gente não sabe ainda e uma consciência daquilo que a gente já consegue fazer, que a gente já tem a habilidade. E é nesse espaço que o aprendizado toma conta, né? Que ele acontece, na verdade. Deixa eu ver aqui. Sim. Exato. Então, quando a gente já sabe, a gente já sabe. Então, ela não faz mais parte desse aprendizado. Consequentemente, esse miolo é o de maior exposição, é o de maior tempo e é o que a gente precisa ter mais paciência com nós mesmos, né? De que vai ser a parte maior e que a gente precisa trabalhar nesse tempo, nesse inteirinho aí. Bom, o aprendizado ele está nesse miolo. Dentro do aprendizado tem outras etapas, né? Então são mais 4 etapas aqui que eu vou apresentar para vocês uma a uma, de entender como esse aprendizado ele é ramificado também. Então a gente tem todas aquelas partes de consciência e competência e agora do aprendizado. O primeiro que eu vou colocar ali é a exposição e a apresentação. Então, tudo que é novo, toda estrutura, palavra nova que a gente vai dominar no futuro, no final desse processo, a gente é exposto, a gente é apresentado no primeiro momento. Então, eu entendo que aquilo existe. Sou familiar com o consciente de que a gente não sabe, então a gente é apresentado e a gente é consciente de que a gente não sabe aquela palavra ainda. Depois da exposição e da apresentação, vem o segundo, que é o estranhamento, que é esse, poxa, mas eu não sei isso. O que deve ser isso? Sou normal de novo, né? Sou familiar, porque a gente recém trabalhou isso. De ser consciente de, tá, então eu vou ter que ir atrás, vou ter que aprender essa palavra. Depois desse estranhamento, vai vir a hipótese, a explicação, que é achar o significado, entender, ou alguém vai nos explicar, seja o livro, o dicionário, um professor, um amigo, ou a gente vai formular a hipótese, tipo, tá, eu já vi essa palavra 3 vezes e ela me causou estranhamento 3 vezes, mas tem alguma coisa em comum, todas as vezes que eu vi isso, era alguma coisa negativa, e estava falando sobre o tipo de roupa que a pessoa estava usando, então deve ser alguma coisa parecida com cafona, e isso é formular a hipótese, até chegar à confirmação dessa hipótese ou uma explicação, seja vendo a definição no dicionário ou aprendendo com alguém. Até chegar ao último campo ali, que é o de uso. Então, depois que eu fiz todo esse campo de hipótese ou eu recebi essa explicação, está na hora de usar. E nesse uso, eu tenho 2 formas de ter o resultado. Ou vai ser um acerto, ou vai ser um erro. As duas são válidas e elas são partes desse processo. O acerto, para validar que a minha hipótese e a minha explicação que eu recebi foi entendida e eu consigo colocar ela adiante usando isso. Ou o erro, da mesma forma validando e confirmando que essas hipóteses e explicações elas precisam ser revistas e eu preciso achar uma outra forma. Então eu volto para a hipótese e explicação e volto para o uso, eu tenho que usar novamente, eu não posso me bloquear frente ao erro e faço com que essa palavra, essa estrutura, finalmente seja inconscientemente usada. E aí já não faz mais parte do aprendizado, porque já acabou essa linha do aprendizado. É novo para vocês isso? Coloquem aí nos comentários para mim. Todo mundo colocando que sim. Já tinha pensado. Mas não com essa, sim, não com essa nomenclatura. Essa nomenclatura, na verdade, eu adaptei para entender quais eram os processos de aprendizado que eu cheguei nessa conclusão pela minha história, né? Que sempre tinha esse estranhamento, depois eu fazia as minhas hipóteses ou recebia a explicação, usava e aí voltava ou continuava a usar. Vejo então que tudo é processos, né? Tudo são etapas e eu sempre gosto de comparar com
coisas que exigem esforços normalmente vêm em etapas, ou vêm em capítulos, vêm subdivididos, né? Então a gente tem novelas que tem os capítulos da novela para a gente entender a história toda. Os livros são em capítulos, os jogos têm as suas fases, os treinos têm as suas divisões, as receitas têm as partes, manuais também. Então tudo que exige um esforço de um entendimento vem de uma forma dividida. Aprender uma nova língua não é diferente, exige muito esforço, exige muita dedicação. Então nada mais justo de que esse aprendizado também tenha essas etapas. Ok, então, indo para a próxima parte, agora a gente vai trocar uma ideia sobre o que é esse dividir aprendizado, o que a gente precisa fazer, né? Então, primeiro é entender que cada estrutura e palavra nova existem etapas, como a gente falou. Então, a cada estrutura, a cada palavra, vão passar por essas etapas e eu entendo que vai existir. Então eu já não me choco quando tiver um estranhamento, mesmo que ele for durar um pouco mais, né? Então tem estruturas mais complexas, palavras mais complexas que a gente vai ter um estranhamento maior. Ou que a explicação não vai ser suficiente, eu vou precisar achar outras formas, mas ainda está dentro do esperado para aquilo, né? Então entender que isso faz parte do processo é muito importante, né? O segundo que eu quero colocar aqui para vocês o resultado final, é a soma de várias etapas. Parece muito óbvio falar isso, que o resultado final vai ser a consequência, o resultado, né, de todas as etapas finalizadas, mas faz muita diferença quando nós somos alunos. E agora eu vou puxar para mim aqui, porque é um momento onde eu vou me abrir um pouco mais para vocês como aluno, né? Ter entendido isso, que o resultado final é a soma de várias etapas, fez com que eu me acalmasse, que eu ficasse mais consciente desse processo, que realmente eu não mirasse no final, no resultado, e sim em finalizar cada etapa. E quando eu descobri isso, eu fui diminuindo esse tempo de etapa, para que mais e mais motivação e gerar felicidade fosse a minha intenção. Então, quando eu entendi que cada palavra que eu fosse apresentado, estranhado, explicado e usado era uma etapa, eu transformei isso numa etapa e eu celebrava essa etapa. Então, celebrar essas etapas faz muita diferença, faz com que a gente não fique focado, mas falta tanto para chegar no resultado. Nossa, ainda são mais não sei quantos anos, né? Não sei quantos livros. E a gente medir pelo resultado final. Então, o meu convite aqui é celebre cada etapa. Entenda que cada etapa é importante. E aí, agora eu vou voltar lá para a tela, para a gente ir para o terceiro. De celebrar cada etapa, né, como a gente estava falando, vai ser importante. Que vai nos dar um senso de recompensa, um senso de felicidade, um sentimento de eu quero continuar porque isso está me fazendo bem. Olha o quanto eu já consegui avançar. E aí mais um ponto que eu quero adicionar aqui, que é focar nas etapas concluídas. Retornando ao que a gente vem conversando, né? De colocar o foco nessas etapas concluídas e não no que falta. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu perguntei para o meu aluno, e aí, tu tá satisfeito? Como é que tá o teu inglês? A primeira parte da resposta dele tende a ser, pois é, que ainda falta treinar um pouco da fala, meu listening não é tão bom, meu vocabulário é limitado. Ele está focando no que falta. E aí eu sempre convido ele para subverter essa lógica. Coloca foco no que tu já consegue. Coloca foco no que tu já produz, no que melhorou. Olha que diferente seria escutar desse aluno, como é que tá o teu inglês? E aí ele me diz, nossa, eu já consigo escutar muito mais do que eu conseguia. Antes eu não conseguia nem entender muito o que o professor falava nas aulas, agora é 100%, tá super tranquilo. Nas aulas de conversação, nas minhas práticas, eu já consigo colocar um monte de tempos verbais diferentes que antes eu não conseguia.
Meu vocabulário já aumentou bastante. Antes eu sabia umas 10, 15 palavras, agora eu já sei umas 100, 200. Viu como a lógica é diferente? Esse aluno, o segundo, ele está muito mais motivado a continuar a aprender inglês, porque esse aprendizado está dando recompensas para ele, tá fazendo com que ele enxergue as formas positivas de cada etapa concluída como algo benéfico. Espero que tenha ficado bem evidente a importância disso, da divisão das etapas ser focada nessas mini celebrações e nessas mini etapas e não no resultado final. Vamos continuar então? Então, para o próximo. Essas etapas, costurando com o começo da minha apresentação, que a gente viu as nomenclaturas de básico, intermediário, avançado e fluente, elas não nos dizem sobre o nosso aproveitamento, elas não nos dizem sobre até a qualidade do inglês, né, e como tem sido esse processo. Elas são nomenclaturas importantes para testes, né, para outras questões, mas não quando a gente está no foco de aprendizado ainda. Então, o que vai validar são esses momentos de evolução, de quão independente eu sou, né? Quanta independência eu tenho para falar com alguém e passar uma mensagem. Eu ainda dependo de outra pessoa, eu ainda dependo de palavras que eu não sei, então aí eu ainda estou mais no começo desse aprendizado. Eu já consigo fazer de forma mais independente? Falta ainda, mas eu estou focando no positivo, eu já tenho algumas palavras e eu consegui que ele me entendesse. Perfeito? Esses momentos de evolução e independência que vão nos mostrar o quão mais perto a gente está do final ou desse aperfeiçoamento mesmo. Ok, então, agora trocando um pouquinho, a gente vai para o próximo, a gente vai trocar um pouco de assunto. A gente veio falando então dessas etapas, né? E agora a gente vai falar sobre o erro. Por quê? Dentro dessa etapa, e eu já fiz eu antecipei que no uso nós temos duas possibilidades, o acerto ou o erro. O erro ele precisa ser trabalhado por mim com vocês, tá? Por quê? Primeiro, para entender esse primeiro ponto que está na tela, por que temos medo de errar? Bom, a gente tem medo de errar porque a nossa sociedade nos ensina que o erro ele é abominável. E o acerto, ele é louvável, né? Então, se a gente erra, a gente repete de ano, a gente não passa, a gente reprova. E se nós acertamos, a gente passa, a gente acerta. Se eu erro, eu não consigo passar numa seleção, mas se eu acerto, eu consigo passar. Então, isso é celebrado, é uma vitória. E se passar é uma vitória, acertar é uma vitória. E aí eu entendo que não passar, que era uma frustração de não conseguir o que eu queria no primeiro momento, é negativo, é ruim e eu não posso ficar feliz com isso, né? Então, a gente tem essa questão do medo de errar como estrutural, como algo abominável, né? Então, a gente já vem carregado de tudo isso e quando a gente erra, acessa essas memórias de que o erro ele não é interessante. O segundo ponto aqui é entender que erros podem ser evitáveis. Isso acontece demais quando a gente vai aprender uma segunda língua. Eu vejo demais acontecendo isso com os meus alunos e eu faço questão de trabalhar essa mentalidade de que achar que erros são evitáveis, de eu não sei agora, se eu falar agora eu vou errar, então eu vou esperar, eu vou evitar que isso aconteça até eu ter mais informação e poder falar. E isso, para aprender inglês, é equivocado. Porque quanto mais eu penso em esperar e evitar esse erro acontecer, para eu ter toda a informação, para aí eu me arriscar, talvez eu já perdi o tempo. Eu perdi esse tempo de passar por esse processo. Na verdade, eu só estou adiando esse processo, porque esperar, e eu esperar que eu esteja pronto, talvez quando eu for falar, eu vou estar no mesmo estágio que eu já estava antes, e vou errar de qualquer forma, e vou passar pelo mesmo processo. A única questão é que, depois de esperar tanto tempo eu errar,
acaba sendo mais frustrante ainda do que ter errado naquele primeiro momento, né? Então, erros podem ser evitáveis, né? Alguns, mas quando a gente fala de aprendizado de línguas, evitar eles no primeiro momento é fazer com que se prolongue ou se adie apenas, né, essa frustração, e ela pode ser aumentada. O terceiro ponto sobre erro são os filtros afetivos. A gente tem a gente chama de o pai da sociolinguística, né? Ou pelo menos pai dessa nova geração de abordagem comunicativa, que é o que mais os alunos precisam hoje, de entender como a comunicação funciona, que é o Stephen Krashen. Ele cunhou vários termos e um deles é o filtro afetivo. O que é o filtro afetivo? Nós somos pessoas, eu trabalho geralmente com quase adultos, né? E nós somos carregados de filtros afetivos. Os nossos sentimentos sendo filtros, bloqueando a passagem de alguma coisa. Então, se eu estou nervoso, se eu estou ansioso, se eu estou com medo de errar, se eu estou com medo de o que vão achar de mim, se eu estou com medo... medo em si é um filtro afetivo, né? Então tudo isso bloqueia com que eu aprenda de forma mais fluida, mais natural, mais eficaz. Então todos esses filtros afetivos que eu tenho consciência que eu possa ter, vergonha, medo, eu tenho que achar formas de controlar ou amenizar para que o meu aprendizado não fique... que eu não ataque esse aprendizado, né? Que ele não fique à mercê desses filtros afetivos. O próximo tópico dentro do erro é trabalhar, então, já que eu convidei vocês a tornar isso, né, esse filtro afetivo mais controlado, uma ressignificação do erro. Esta ressignificação do erro, ela vem de desmoronar uma cultura do erro. Inclusive é interessante que no Vale do Silício, nos Estados Unidos, que tem várias empresas, né, as megas empresas, eles trabalham com a cultura do erro com uma ressignificação, que é entender que o erro faz parte do processo, ele é experimental e ele é louvável, porque é ele que vai dar outras ideias e outras tentativas para achar outras coisas. Então a gente tem histórias de produtos que foram inventados no erro. A Coca-Cola, né, foi inventada de um erro. Queria uma coisa, aconteceu outra, mas essa outra é aproveitada também. É aproveitável também, né? Então o erro como parte de uma possibilidade do acerto, né? Então essa ressignificação do erro, que eu vou colocar na tela de novo, é se apropriar desse erro, ressignificar ele, e cada vez que isso acontecer, a tendência natural é que a gente se sinta mal, porque a gente foi educado a se sentir mal. E lembrar disso, tipo, não, mas eu não deveria estar me sentindo mal. Eu deveria ressignificar isso, eu deveria entender que ele faz parte desse processo, né? O outro ponto que eu quero trazer e é o finalzinho da nossa aula de hoje, ela é mais curtinha mesmo, é entender qual é o melhor momento de errar. E é bem fácil de decorar, de memorizar quando é o melhor erro, quando é o melhor momento de errar, que é quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Porque quando a gente está numa sala de aula, a gente está no processo de aprendizado, ainda a gente está tendo aquela primeira informação que o aluno acha que ele deve evitar, ele não deve se expor agora porque ele não sabe ainda. Nesse momento, esse contexto, ele é muito mais saudável, muito mais convidativo ao erro do que numa entrevista de emprego. No momento que eu me perdi, eu preciso achar um lugar que eu estou lá fora. No momento que eu estou com fome, eu preciso pedir alguma coisa e eu não sei fazer isso. Então, esses momentos depois, o pós, eles são muito mais agressivos do que errar no momento de sala de aula, no momento de aprendizado, no momento de troca lá no clique no nosso canal. Ou quando está fazendo o curso de errar uma palavra ou outra e depois entender que aquilo estava errado. É interessante que esse erro aconteça naquele contexto onde se tem uma supervisão, onde se tem uma possibilidade de acertar,
e vai ser muito menos agressiva comparada com essa outra situação de eu estar lá fora e eu estar precisando, ou eu estar numa entrevista de emprego, ou eu estar numa entrevista de mestrado e não ser aceito porque eu não estou pronto, né? E eu estaria pronto se eu tivesse me arriscado mais, se eu tivesse errado mais, e esse processo teria já sanado todas essas dúvidas e todas essas dificuldades que eu tive. Bom, foi bastante informação para o primeiro momento. Eu vi que várias pessoas colocaram aqui que foi muito produtiva, tem sido muito produtiva esses questionamentos, né? Eu faço o convite. Essas aulas sempre vão acontecer às quintas-feiras, às 7 horas. Eu vou me doar, eu vou me colocar à disposição de vocês de estar aqui todas as quintas-feiras. É um compromisso que eu tenho com vocês agora. Para que a gente possa desenvolver cada vez mais, conversar mais sobre aprender inglês, e de fato as outras aulas nos outros encontros vão se destinar mais ao inglês em si, né? E como tirar proveito dessas aulas, desses encontros que a gente tem aqui. Muito obrigado pela participação de todos que participaram ali, foram bem ativos na conversa, respeitando o meu convite de serem ativos, né? Se ainda não nos seguem na página do Clique, é @cliqueinglesonline. A gente tem uma página de Instagram lá, tem vários tipos de informações, várias interações que a gente faz, apresenta palavras, enfim. É bem rico para a pessoa que quer aprender inglês, seja melhorar o que já sabe, porque a gente está sempre melhorando hoje, né? A gente vai falar sobre começar do zero, mas entender que esse contato sempre ele é positivo, tá? Então, muito obrigado e are you ready? Let's click it. Bye!